Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, mais um quadro Verdade ou Mito. E aí, cerveja com 1000 IBUs. Será que é possível? Verdade ou mito? Então, pessoal, eu diria que é mais mito do que verdade, não dá para confirmar com absoluta certeza, porque basicamente se o cervejeiro decidir colocar uma quantidade absurda de lúpulo, que a gente já vai ver aqui um pouquinho para frente, pode sim ter, pelo menos previsto, 1000 IBU na sua receita. Mas o que a gente acaba acreditando é que é muito mais uma jogada de marketing do que propriamente para trazer um amargor expressivo para a cerveja. É fato que quando um dono de um rótulo fala que a cerveja dele tem 1000 IBU, tem um fator negativo que, se não tem de fato, pode estar enganando, talvez, algumas pessoas podem falar dessa forma, o consumidor, mas ele quer, no mínimo, mostrar que a cerveja dele é muito forte, é muito amarga, né? Forte no sentido de amargor, não teor alcoólico, isso pode confundir um pouco, mas é uma cerveja bem amarga, mais amarga que o habitual, e o consumidor que comprar essa cerveja pode esperar bastante amargor, uma pegada bem forte de lúpulo aí. E hoje em dia no mercado a gente tem basicamente aí dois rótulos que têm essa denominação, tanto a Invicta aqui no Brasil, quanto a Mikkeller, uma dinamarquesa, que são Imperial IPAs, que tem no rótulo aí 1000 IBUs, que é o nome da cerveja. A Invicta aqui eu não sei. Com relação à da Mikkeller, no livro do Stan Hieronymus, o Hops, ele fala basicamente que para uma produção de 1000 litros eles utilizam 18 latas de extrato de lúpulo com 54% aí o índice de alfa-ácido. Cada lata aí vai ter 400 gramas de lúpulo, se for fazer uma conta aqui, e isso vai dar algo em torno de 7.200 gramas de lúpulo. Se considerar aí o índice de alfa-ácido de 53%, botando aqui na forma, estou dizendo aqui no Beersmith, teria algo em torno de 800 IBUs. Para quem não sabe, tem um vídeo aqui que mostra como calcular IBU, então mostra como calcular IBU da cerveja. A gente tem aqui no canal, eu explico um pouquinho como é que é essa fórmula, como é que é para a gente chegar nesse valor de IBU, mas o fato é que isso também é uma estimativa. A gente não pode precisar com certeza, né? Não é um valor atestado de laboratório, é uma estimativa com base na quantidade, com base no volume da nossa cerveja e também a densidade do nosso mosto. Eu aqui estou supondo que o mosto dele tem uma densidade na casa de 1,70, já que é uma Imperial IPA, que é uma cerveja mais alcoólica, essa cerveja. Então estaria 800, de repente se a densidade for um pouco menor na fervura, pode ser um pouco mais do que 800 IBUs na fórmula. Só que além disso, se a gente for olhar no livro, eles falam que foi feito, pego garrafas e foram fazer análise dessa garrafa em laboratório para ver o índice de amargor de fato, e foi basicamente feito em dois laboratórios. Um teve índice de 140 IBUs essa cerveja, o que já é uma das cervejas mais fortes do mundo em termos de amargor, e em outra análise foi 96 IBU, se eu não me engano. Então o fato é que também conseguir esse IBU na prática é muito difícil, e a gente pode considerar aí mais que seja um desperdício de dinheiro, óbvio, né, e de lúpulo, até porque não tem consenso com relação a isso, tá? Mas o que a gente sabe é que algo em torno de 100, 140, talvez um pouquinho mais de IBUs é o limite de percepção humana, ou seja, então algo acima de 140 IBUs, talvez um pouco menos que isso não existe consenso, pelo menos eu não achei um consenso sobre esse valor, não vai ser percebido por a gente, vai ser percebido como muito amargo, uma coisa terrível, mas aumentando, a gente para de perceber como mais amargo, a gente tem um limiar ali, um patamar que a gente estabiliza, basicamente seria isso. Tá? E se a gente, só para trazer aqui, eu vou calcular aqui rapidinho para a gente ver, se a gente trouxer para a nossa realidade, para o caseiro, vamos pensar aí, uma abraçagem leva de 20 litros, né? Então um mosto bem normal, uma densidade aí pré-fervura de 1,50, tá? Lúpulo, vamos pensar aqui num lúpulo com 15% de alfa-ácido para o nosso amargor e fervura de 60 minutos, tá? Eu vou calcular aqui, ó, e por exemplo, se a gente colocasse 50 gramas, que já é bastante, tá? Para o amargor, a gente teria aí na casa de 95 IBUs. Confesso que eu nunca fiz uma cerveja com tanto lúpulo assim de amargor, tá? Mas a gente teria aí já 95 IBUs. Isso botando 50 gramas numa leva aí de 20 litros, tá? Então, para a gente pensar, vou fazer em casa uma cerveja com 1000 IBU, você teria que basicamente, a gente mudando aqui, ó, botar um pouco mais até, tá? Não é exatamente isso, mas um pouco mais de meio quilo de lúpulo. Estou botando aqui meio quilo de lúpulo, ia dar 948
IBUs, tá? Então seria um pouquinho mais de meio quilo de lúpulo. Imagina então para uma leva de 20 litros você botar meio quilo de lúpulo. Não teria nem como fazer com a qualidade essa abraçagem, óbvio, por isso que quando a gente fala, inclusive da receita ali da Mikkeller, eles botaram extrato de lúpulo, então não tem os resíduos, porque se for colocar o resíduo disso tudo na cerveja vai ficar realmente muito difícil de passar para frente, filtrar, né? Depois na hora de resfriar o mosto e passar para o fermentador, realmente a gente ia ter bastante problema. Mas o fato é que é um desperdício, não tem por que fazer isso, claro, é só aqui para a gente chamar a atenção. E o que a gente acaba acreditando, que nos leva a acreditar, é que o termo 1000 IBUs, que eu acho que é uma ótima sacada, inclusive o rótulo da Invicta eu acho muito bacana, inclusive agora a gente está aí no Outubro Rosa, eles fizeram um rótulo exclusivo para outubro, né, que daí a mão ali, que é um soco, vou botar até a garrafa aqui, a mão tem uma unha e tal, que é uma versão feminina dessa cerveja, vamos dizer assim. É claro, uma questão de marketing, se não fosse marketing a gente não estaria falando sobre isso agora, mas o fato é que quando a gente está falando de cerveja, você sempre tem que fazer isso, fazer com que a pessoa queira tomar sua cerveja. Com certeza a Invicta e também a Mikkeller fizeram bem o trabalho de marketing deles para fazer com que a gente tenha interesse em consumir a cerveja deles e experimentar se realmente tem 1000 IBU, mas claro, isso fica mais para mito do que para verdade. Um grande abraço, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!